galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas. O Glorioso volta a campo depois de amanhã, quarta-feira, às 18h30, para enfrentar o São Paulo no Newton Santos, quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo sobre o Fogão e sobre a competição nacional. O Botafogo, exatamente no meio da tabela, 10ª colocação, 4 pontos. Um empate na estreia com o Palmeiras, 0-0 fora de casa. Uma vitória em casa para cima do Juventude, 2-0. E uma derrota no último sábado fora de casa para o Red Bull Bragantino por 1-0. E ontem, galera, falei no vídeo de análise pós-jogo, o Botafogo precisa evoluir rapidamente em termos de desempenho e, claro, de resultados. Tem 4 pontos, a gente vê hoje o Flamengo com 7, o Palmeiras com 7, os times dividindo a liderança e o Botafogo no meio da tabela com 4 pontos. Se pensarmos no Campeonato Brasileiro de 2024, a essa altura o Fogão tinha 6 pontos. É verdade, algumas similaridades e algumas diferenças. Em 2024, o Botafogo estreou perdendo por 3-2 para o Cruzeiro, então fez 2 jogos no Newton Santos na sequência. Vitória difícil, 1-0 para cima do Atlético Goianiense, com gol do Matheus Ponte. No finalzinho, Wagner Love quase empatou, o Gatito fez uma defesaça e uma vitória para soltar um 5-1 para cima do Juventude. Botafogo já vencia por 2-0 aos 8 minutos do primeiro tempo. Ainda na primeira etapa, um jogador do adversário foi expulso, então o Fogão deslanchou, fez 5-1 com tranquilidade. Na quarta rodada, clássico no Maracanã, é sim uma vitória espetacular para cima do Flamengo. Quer dizer, a vitória contra o Juventude também foi maravilhosa, mas no clássico, 2-0, um golaço do Luiz Henrique, um belo gol do Savarino. E agora nós vamos chegar à quarta rodada também. O Botafogo não pode chegar aos 9 pontos da quarta rodada do ano passado, mas pode chegar a 7, tendo vencido os 2 primeiros jogos feitos no Newton Santos. Isso é importante. Você não podia perder para o Red Bull Bragantino, perdeu numa falha individual e depois pela falta de organização coletiva para mostrar poder de reação. O Botafogo agora precisa vencer o São Paulo em casa. O Fogão fez 2-0 muito bem no segundo tempo contra o Juventude, tinha feito 1-0 no primeiro tempo, não jogava tão bem, o desempenho melhorou na segunda etapa, e aí o Fogão fez 2-0, poderia ter feito mais. Fora de casa foi muito bem o Botafogo contra o Palmeiras. O Palmeiras, à época, não estava bem. Evoluiu em termos de desempenho. Talvez o melhor jogo do Palmeiras na temporada tenha sido no último sábado, na vitória por 2-0 para cima do Corinthians, e poderia ter sido mais. Então o Botafogo, que já desempenhou bem na primeira rodada contra o Palmeiras fora de casa, no segundo tempo contra o Juventude em casa, caiu de produção, falando de Campeonato Brasileiro, contra o Red Bull Bragantino, pode evoluir novamente em casa e a partir disso vai ter que jogar bem, dentro e fora de casa, para aumentar a possibilidade de triunfo. Botafogo na quarta-feira tem o São Paulo e no domingo tem o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. O São Paulo não está bem, o Atlético Mineiro não está bem. Vi muitos jogos no final de semana. Fiquei assustado, reitero, com o desempenho do Botafogo. Eu fiquei bem preocupado. No vídeo de análise pós-jogo, falei sobre erros por parte da gestão, Botafogo precisando de meia, Botafogo precisando de zagueiro, algo que eu venho falando aqui desde o início do ano. E falei também sobre erros do treinador, poderia ter feito diferente, e erros dentro de campo. Telles não pode fazer o que ele fez. Erros técnicos dos jogadores. Botafogo falhou muito. Então tudo isso foi citado. Fiquei, sim, preocupado com o desempenho do Botafogo, mas acredito na possibilidade de evolução, de acordo com alguns ajustes por parte do treinador e por parte da própria equipe. Ajustes que talvez não possam ser feitos em outros times. Sinceramente, vi jogos com muita transpiração por parte dos atletas, muita disposição, todo mundo se entregando, se doando, correndo, disputando. Disso não posso falar no Campeonato Brasileiro. Jogos difíceis por conta da luta dentro de campo, luta no bom sentido, disputa por espaço, pela bola, isso eu vi em todas as partidas. Mas tecnicamente, até taticamente, vi equipes frágeis, mais até do que o próprio Botafogo na última rodada. O São Paulo, torcida reclamando muito por conta da falta do Lucas e do Oscar, transformando a equipe em um time vulnerável, em um time frágil. Só que enfrentou o Cruzeiro, e a torcida do Cruzeiro também está irritadíssima com a equipe.
1-1 o jogo no Morumbi. O Botafogo tem condições de vencer o São Paulo no Newton Santos. Tem que colocar em campo muita disposição, organização tática e a parte técnica tem que funcionar também. O Botafogo tem mais de onde tirar que o São Paulo, principalmente com o time do Zubeldia não tendo Lucas e Oscar. E no domingo, Atlético Mineiro e Botafogo, lá em Belo Horizonte. O Galo empatou com Vitória, sabe-se lá como, ontem no Mineirão. O Vitória fez 1-0, gol de Lucas Alter, que foi o capitão da equipe. O Galo empatou. O Vitória com o Mateuzinho, que joga um futebol qualificado. Hein? O Mateuzinho tem habilidade, tem técnica, é um jogador interessantíssimo da equipe lá de Salvador. Então ele fez o 2-1 para o Vitória. E aí com cruzamento, Igor Gomes conseguiu finalizar. O goleiro do Vitória, buscando uma defesa difícil, não conseguiu. 2-2. Tá mal o Galo também, em termos de desempenho, em termos de resultado. Então o Botafogo precisa evoluir, e evoluir muito, para vencer o São Paulo, para vencer o Atlético Mineiro e buscar as primeiras posições. Porque o Palmeiras começou mal. O Botafogo deveria ter vencido o Palmeiras. Por exemplo, o Savarino, para mim, tem que jogar hoje centralizado. Ele que com o Arthur Jorge, antes da chegada do Almada, chegou a jogar e bem pelo lado esquerdo. Antes do Almada chegar, o Savarino jogou bem pelo lado esquerdo no Botafogo. O Almada chegou, mas antes disso até o Tietê fazia a extrema esquerda ali para fechar corredor e saiu o gol do Botafogo dessa forma, com o Savarino já atuando mais centralizado ou como um segundo atacante, numa espécie de 4-4-2. Depois o Savarino funcionou mais como esse meia central, com o Almada vindo da esquerda para dentro a partir da chegada do argentino. Beleza. Hoje o Savarino é um dos melhores meias do Brasil, falando em termos de entendimento de jogo, qualidade técnica. Ele não está jogando bem, mas tecnicamente ele é um dos melhores meias do Brasil. É decisivo, foi importantíssimo em 2024. Onde ele rendeu melhor? Na meia central? Problema a ser resolvido. Coloca o Savarino na meia central. Deixa o Patrick de Paula como um bom reserva para o Marlon Freitas. Insiste com o Santiago, se ele tiver condições físicas, nessa adaptação. Dá ritmo ao uruguaio. Vai chatear, vai gerar reclamação, mas pelo menos o time vai criando uma identidade. O Renato Paiva treinou com a equipe 1 mês. Até entendo que agora o time precisa de ritmo e assim os jogadores vão colocando em prática aquilo que absorveram em treinamento. Até depois de 1 mês de treino, você precisa de um tempo para que o time consiga também entender os desafios nos jogos, porque uma coisa é treinar, outra coisa é jogar. O mestre Didi, o Príncipe Etíope, um dos maiores jogadores da história do Botafogo e do futebol mundial, foi espetacular ao dizer que treino é treino, jogo é jogo. Então é bacana, é importante, que bom que o Paiva teve 1 mês para treinar. Eu acredito sim que o time tenha absorvido várias ideias, mas que vai colocar em prática aos poucos. Só que para o time colocar em prática as ideias absorvidas, ele precisa também, no caso o treinador, colocar as peças nos lugares corretos. O Botafogo não deve iniciar mais com o Patrick de Paula adiantado. O Botafogo, ao meu ver, pode ter o Cuiabano como titular já na próxima rodada e assim por diante. O Flamengo ontem foi muito bem contra o Grêmio. O Grêmio, gente, muito fraco, com todo respeito à instituição, à torcida, falando do time do momento. Muitas fragilidades no Grêmio. O Flamengo foi muito bem. O Flamengo tinha perdido no meio de semana para o Central Córdoba, na Libertadores, no Maracanã. Mas por que eu estou citando Flamengo e Palmeiras? Porque são clubes que devem brigar em cima. O Botafogo pode brigar em cima também, mas são clubes que oscilam. Já falei que o Palmeiras começou muito mal, evolui. O Flamengo foi muito mal no meio de semana e contra um time fraco tecnicamente, mal organizado taticamente, foi muito bem ontem. Então o Botafogo tem que entender aquilo que o futebol diz. De 3 em 3 dias, uma nova oportunidade. Você não pode ficar extremamente perdido com uma derrota no fim de semana, porque tem jogo no meio de semana, tampouco iludido por uma vitória no meio de semana, porque já tem um jogo novo no fim de semana. Estamos juntos e só quero mostrar para vocês que eu ganhei na Inplay no final de semana. Olha aqui, ó, nos snaps, aqueles votos Manchester City contra Crystal Palace, Arsenal contra Brentford. Olha aí, meus ganhos, 419 moedas nos snaps. Ali em cima você consegue ver, eu estou com mais de 2.400 moedas. Então, Inplay, você se cadastra pelo link no primeiro comentário fixado deste vídeo ou na descrição
do vídeo aqui do canal Fabiano Bandeira e contribui muito com o nosso crescimento. A Inplay não é uma casa de apostas, a Inplay é um jogo muito maneiro, onde você testa conhecimentos, expande conhecimentos sobre futebol. Estamos muito juntos, galera. A qualquer momento eu volto. Saudações alvinegras, aquele abraço. Todo mundo se inscrevendo, deixando o like e ativando o sininho. Valeu, fui! Fogo!